Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Helena, Head de Customer Success aqui na Doctoralia. Eu vou conduzir esse webinar hoje sobre um assunto aí que é crucial para o sucesso de hospitais, clínicas e consultórios, a jornada do paciente. Então, enquanto vocês vão chegando por aqui, se conectando, contem para a gente também ali no chat de onde vocês são, qual instituição de saúde vocês estão representando aí hoje e o que vocês esperam aprender aqui com a gente nesse papo hoje. Bom, então, para trazer algumas perspectivas aí diversas sobre as 7 etapas mais decisivas da trajetória do paciente, eu convidei hoje 2 profissionais aqui que estão imersos no universo da saúde e tecnologia, mas com vivências bem diferentes, e isso vai ser bem legal. O Rafael Moraes, ele é dermatologista, além de cofundador e CMIO, que seria aí o responsável pela questão de informação médica aí da MEMED, uma das principais plataformas para prescrição eletrônica do país. E ele vai contribuir muito aí hoje com a gente, com relação do ponto de vista médico durante a discussão. E falando direto aí com quem vive o atendimento clínico na prática também. Seja muito bem-vindo, Rafael. E do outro lado, a gente vai ter, então, o Rodrigo Sanzovo, que ajudou a trazer e consolidar o CRM Tuotempo no Brasil, e agora abraçou aí o grande desafio de ser diretor comercial do Doctoralia Clínicas. Então, o contato dele hoje é direto com gestores, médicos, profissionais de marketing e de tecnologia em diversos hospitais e clínicas, o que vai trazer aqui para a gente uma visão bem estratégica para o bate-papo. Então, é um prazer receber você aqui hoje, Rodrigo. Seja muito bem-vindo também. Obrigado, Helena. E se vocês que nos acompanham tiverem também qualquer dúvida, podem nos escrever aqui pelo chat. E também fiquem atentos aí ao nosso blog nos próximos dias, que a gente vai postar todo o material do nosso webinar por lá. Então, vamos começar? Todo mundo pronto? Falando aí, então, sobre o termo jornada do cliente, é bastante conhecido já no marketing, mas no setor da saúde, a gente vê que a adaptação para essa jornada do paciente, ela ainda é relativamente nova, apesar de ela já ser aplicada aí pelos melhores médicos e hospitais do mundo. Em resumo, pessoal, a jornada do paciente, ela é todo o processo percorrido desde da entrada ali do paciente, no momento em que ele sente um sintoma ou identifica uma necessidade de cuidado, passando pela consulta de fato e até o pós-atendimento. Então, quando todas essas etapas, elas estão alinhadas, elas constroem uma experiência muito positiva aí para o paciente. E os benefícios, eles são sentidos por todo mundo, na verdade, né? Os médicos, os gestores e o paciente em si. Então, antes da gente falar sobre as 7 principais etapas desse processo, eu gostaria de entender do Rodrigo e do Rafael quais fatores vocês consideram os maiores benefícios de acompanhar de perto a jornada do paciente completa. Muito obrigado, Helena e Rodrigo, pelo convite. Em relação à pergunta, Helena, que você colocou agora, eu acho que é muito importante os médicos, primeiro, assim, entenderem, perceberem que essas etapas existem, né, de modo individualizado, vamos dizer assim, porque muitas vezes, quando a gente imagina a jornada, a gente, mentalmente, a gente meio que vai colocando tudo no automático e vai quase que engolindo uma etapa na outra, né, e às vezes o processo todo ele pode ficar um pouco confuso. Então, assim, é muito importante, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente vai dar nome às etapas, a gente vai reconhecer as etapas, né? E como que a gente pode atuar em cada uma delas. E eu vejo como um grande benefício, né, a questão da gente, primeiro, né, então, ter consciência da etapa, reconhecer a etapa, a gente poder efetivamente gerar dados a partir de cada etapa, enfim, com métricas, pesquisas, né? A gente pode documentar daí esses processos, né, de cada etapa que vem acontecendo, para a gente analisar e tomar medidas a partir disso. Então, eu vejo, por exemplo, algumas das vantagens. A gente pode identificar ideias inovadoras. Então, a gente pode, de repente, ter um insight que só vai aparecer à medida que a gente lança um olhar crítico em cima da jornada, que no dia a dia do médico a gente sabe que tudo é muito tumultuado, muito corrido, né? O médico tem sempre gasta muito tempo e energia com a parte técnica, né, clínica, e às vezes assim tem pouco tempo e às vezes energia para pensar no restante, né?
Então, às vezes, algumas ideias inovadoras que poderiam ser colocadas em prática, ideias simples até às vezes, que poderiam reverter, né, bastante sucesso ali para a clínica, né, para a prática profissional, acabam passando batidos, né? Eu acho que, assim, algumas melhorias em processos que já funcionam, que já dão resultado, mas que poderiam ser otimizados, né? Poderiam dar mais resultado ainda, né? Acho que é algo que a gente também pode considerar. O aumento da satisfação do cliente, né, do paciente. Então, embora ele possa ter prestado um excelente atendimento médico ali, técnico, né, ter feito um diagnóstico correto, prescrito um tratamento adequado e tudo mais, às vezes a satisfação ela é um processo maior, né, que começa desde antes da procura até do profissional, né, no agendamento da consulta e tudo mais, e termina depois da consulta, né, depois que o paciente já está em casa, como que esse relacionamento e o processo da consulta fica no meio. Então, a gente pode, às vezes, causar uma boa impressão da porta para dentro do consultório, né, mas da porta para fora tem alguns pontos de melhoria, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Eu acho que o crescimento constante também da receita é um outro ponto que a gente pode considerar, né, do faturamento da clínica, porque um cliente mais satisfeito, você aumenta a fidelização dele, né, tem mais chance de fidelizar, dele retornar mais, e também de fazer a famosa propaganda boca a boca, que a gente sabe que é muito importante, pode ser feita também através do digital, né, dos canais digitais, mas que é um canal muito relevante, né? E, por fim, assim, acho que a gente pode acabar dando um melhor direcionamento estratégico da nossa empresa, do consultório, da clínica, do hospital, né? Como que a gente pode atender melhor a audiência que nos procura, né? Qual é a audiência que, de fato, me procura, que eu atendo? São todos os pacientes ou não? Tem alguma segmentação, né? E, às vezes, aquilo está meio escondido e tem um segmento ali que eu atendo melhor. E daí valeria a pena, talvez, eu investir mais tempo, né, nesse segmento. Então, de um modo geral, eu acho que são esses 5 fatores assim, que eu comentei, e só que gostaria de complementar, assim, finalizando, até para os colegas médicos terem uma outra percepção. Eu estava pensando muito em relação assim, à jornada do paciente, né? Como que a gente pode passar um exemplo prático do dia a dia do médico. Então, quando a gente tem um paciente, por exemplo, internado, que está na enfermaria, a gente acaba, naturalmente, pelo processo de conhecimento médico, a gente acaba mapeando, digamos, várias etapas da jornada desse paciente, quando ele é admitido, muitas vezes, na enfermaria, depois ele sobe para o andar, né? Depois a gente vai fazer as evoluções, a gente passa todo dia lá no leito, vê como que o paciente está clinicamente, se ele melhorou, se ele não melhorou, faz um exame físico. Daí tem toda a questão dos exames laboratoriais, né? Então pode ser, ou de imagem, né? Os exames complementares, de um modo geral. E tudo isso é feito todo dia, né? E a gente vai acompanhando, então a gente documenta, a gente analisa esses dados, né? Para a gente poder daí tomar as melhores decisões. A gente vai mudar o antibiótico, a gente vai pedir um parecer provascular, porque tem uma suspeita de uma trombose venosa profunda, né? Então existem processos que já são praticados naturalmente na medicina, de certo modo, podem se assemelhar a esse processo, né? Existem as jornadas, né? E as jornadas, elas envolvem documentação, envolve a análise de métricas para tomada de decisões. Então, acho que é um ponto legal, porque talvez os colegas médicos possam fazer um paralelo legal assim, em relação a isso, né? Então, eu quis trazer algum exemplo mais prático. Acho que seria esse ponto. Legal. Rodrigo, e você? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu vou tentar diferenciar um pouco, né, da visão do Rafael, complementar a visão que ele colocou, palavras-chave super relevantes. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer essa jornada, reconhecer que essa jornada também mudou ao longo do tempo, né? Na visão anterior, a jornada talvez começava e terminava na porta do consultório, quando o paciente entrava ou saía. E hoje, essa jornada, trazendo essa transformação desse paciente para um cliente 4.0, essa jornada, ela se alonga por vários pontos de contato, que a gente vai explorar logo adiante. Então, reconhecer essa transição, que enxergar que esse paciente hoje ele é um cliente suscetível à fidelização, suscetível a imputar uma reputação, e a reputação que ele imputa ao seu centro de saúde, à sua clínica, ao seu hospital, é muito relevante para formar a opinião de outras pessoas, ou para que outros pacientes se baseiem nessa opinião e tomem a sua decisão. Esse já é o primeiro passo super relevante. Além disso,
melhora a relação médico-paciente, o reconhecimento dessa jornada e o reconhecimento dos pontos de contato. A adesão ao tratamento, ela é melhor. Os resultados clínicos melhoram a partir do reconhecimento dessa jornada. A relação, esse canal aberto, essa escuta ativa melhora, né? O centro de saúde estar suscetível a entender esse paciente, os pontos de dor dentro de cada ponto de contato da jornada. E a própria fidelização que o Rafael colocou muito bem, porque um paciente que tem sua experiência otimizada, suprida em cada ponto da jornada, com certeza é um paciente que vai gerar mais receita para aquele centro médico, para aquele centro de saúde, porque ele não vai se limitar a um único atendimento, ele vai trazer sua família para ser atendida ali, ou ele vai efetuar vários procedimentos ao longo do tempo nesse centro de saúde. Então, acho que sem chover no molhado, como o Rafael colocou aí, critérios fundamentais para essa jornada, para reconhecer essa jornada, do modo geral, acho que é isso, Helena. Legal. Bom, acho que vocês trouxeram alguns pontos importantes aí, né, como os dados que a gente precisa coletar para entender essa jornada. Os dois falaram de satisfação, então, tanto do lado da jornada, né, para agendamento, quando há a jornada do paciente que já está lá no hospital, a gente entende que tudo isso é importante. E aí, quando a gente olha para outros setores, como hotéis, restaurantes, o paciente, ele já tem, né, ele já espera ter uma boa experiência e a gente quer que no setor da saúde seja da mesma forma. Como é que vocês enxergam a necessidade aí, a importância, na verdade, do papel da internet e da tecnologia em toda aí essa jornada do paciente? Perfeito, Helena. Acho que isso é uma ótima colocação. Eu começaria aqui falando algo que o Rodrigo colocou já, que eu acho que é essencial e que, às vezes, em algum nível, pode causar talvez alguma polêmica ou desconforto em alguns colegas mais tradicionais, que é essa história do paciente e cliente, né? A gente sabe que a medicina, às vezes, tem essa questão muito tradicional e tal, tem às vezes, colegas que se incomodam com algumas terminologias, mas a verdade é que, assim, todo paciente, né, ele, na verdade, ele é efetivamente um cliente, porque, assim, as pessoas que estão usando, estão pedindo, por exemplo, carros, né, ali chamando corridas pela Uber, ou 99 táxi, estão pedindo comida no iFood, né? São essas pessoas que depois vão nos nossos consultórios, né? Vão buscar um centro de saúde e elas começam a querer repetir, digamos assim, alguns aspectos que elas começaram a consumir em outros nichos, né? Graças à tecnologia, à internet, né? Que basicamente a gente fala muito sobre liberdade de escolha, né? Que é colocar o paciente no centro ali do cuidado para ele poder não ser só passivamente sendo levado, às vezes, pelos profissionais, mas ele também tem algum nível ali de condição de decidir como ele quer conduzir a saúde dele, né? Esse é um ponto. Eu acho que a conveniência, que é a facilidade dele poder, que nem a gente comentou, né? Chamar um carro, ou pedir uma comida com um clique, né? Como que ele poderia, né, agendar uma consulta com muita facilidade, né? Tirar dúvidas com muita facilidade. Tem essa questão da conveniência e da transparência de preços, né, que é algo que também é muito, muito comentado, que é uma necessidade que os pacientes têm muito grande em saúde, né? E eu acho que, eu vejo dessa maneira, né, que é uma forma, se eu puder colaborar com os médicos, né, com os colegas, da porta para dentro, né? Você pode entender o paciente como um paciente, que você vai estabelecer uma relação ali, né, de muita intimidade, né, inclusive, né, que é própria da consulta médica, né, de você fazer a sua anamnese, dar atenção, o paciente gosta e precisa ser ouvido, né, você poder examinar ele com cuidado. Então, todo nesse momento a gente vai desenvolver muito do vínculo, né, da relação médico-paciente. Mas da porta para fora, eu acho que ele deve ser enxergado de fato como um cliente, né, porque tem todos os processos que a gente acaba escapando, digamos assim, desse treinamento técnico que o médico teve. Eu entendo que é duro, né? Porque nós médicos, a gente tem uma carga pesada de estudo, de muita prova, né? Daí residências longas, muito trabalho. E daí quando você vai para o mercado, você pensa, pô, agora eu me garanto aqui, eu sei que eu sou um bom profissional, sou bem formado. E às vezes a gente acha que isso vai bastar para todo o resto. Então a gente meio que fecha os olhos de certa maneira, para outros pontos da própria jornada, né, do paciente, do cliente que a gente está comentando aqui. Só que isso é um erro, né, porque assim, o mundo está cada vez mais competitivo,
os pacientes eles estão mudando, né, o cliente está mudando o perfil de comportamento dele de consumir produtos e serviços. E só para finalizar aqui, eu acho uma coisa interessante da gente notar é que isso ocorreu muito por conta do celular, né? Então, o celular ficando cada vez mais acessível, mais barato, né? O acesso à internet sendo muito facilitado. Então, a gente começou a perceber que o tempo de tela, tem alguns estudos que mostram isso, o tempo de tela de TV, ele começou a diminuir, enquanto que o tempo de tela de celular começou a aumentar. Então, hoje a gente faz muita coisa no celular, os anunciantes, né, estão anunciando cada vez mais, por exemplo, em plataformas como o YouTube, por exemplo, e menos na TV. Então, está tendo essa migração. Então, a gente precisa estar presente, né, sobretudo, inclusive, no dispositivo mobile, né, assim, de tela pequena ali, que é onde aconteceu a grande transformação, né, que todo mundo tem um desse no bolso, é facilmente acessável, né, com poucos cliques você consegue executar uma operação. Então, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a tecnologia e a internet foi a chave que modificou todo o processo. Bom, fundamental, acho que essa é a palavra. Se a internet consegue prover melhorias na nossa vida e a gente comparar como a gente reservava um hotel há 5 anos atrás e reserva hoje, como a gente se locomovia ou como a gente se alimentava há 10 anos atrás e o faz hoje, com a saúde não seria diferente. A diferença é que com a saúde, como o Rafael bem colocou, talvez foi um processo que demorou a acontecer um pouco mais. Claro, primeiro porque a gente está falando da vida das pessoas, então requer um determinado cuidado, mas também porque existem muitos paradigmas, porque existe talvez uma certa resistência e talvez o preparo, né, dos centros de saúde e hospitais para poder interagir com toda essa automação, com toda essa digitalização da jornada. Fato é que hoje essa digitalização, a internet pode prover a diminuição do tempo de dor de um paciente. Uma vez que ele consegue, com poucos cliques, acessar um profissional de saúde, né, no primeiro slot, na primeira agenda disponível, ele pode sim, efetivamente, reduzir o tempo de dor dele ou de um membro da sua família. E não para por aí, a gente sabe das facilidades hoje, olhando já para um futuro muito próximo do 5G, onde a gente vai ter uma velocidade que vai prover wearables a conectar um paciente cardíaco ao seu médico em tempo real e um monitoramento desse paciente. Então, a internet tem um papel fundamental em todas as etapas da jornada e a gente vai falar na otimização, na redução do tempo, tanto do profissional de saúde quanto do paciente. A gente sabe que tempo hoje é escasso, né? Se tornou matéria-prima rica, enfim, e a internet consegue otimizar e facilitar a nossa vida, principalmente na saúde. Sem dúvidas. E acho... Pode falar, desculpa, Rafael. só complementando um pouquinho, é que eu acho bem que o Rodrigo colocou que é algo praticamente assim inescapável, né? Assim, vai começar cada vez mais a estar inserido no dia a dia, né? De nós todos, né? Profissionais, pacientes, o próprio paciente pode começar a cobrar, né? Assim, cada vez mais frequentemente esse tipo de suporte tecnológico também. E para os colegas médicos, acho que é importante a gente ter a visão assim, que quando a gente fala de tecnologia, internet, a gente não está falando de um painel de foguete com um monte de botão, que algo que seja difícil de usar. A gente está falando, a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque muitas vezes é o que vem de imediato na cabeça. Nossa, então vai ser uma tela com um monte de botão, fluxos difíceis, e cada vez mais as empresas vêm se aprimorando muito, né, em trazer produtos muito simplificados, fáceis de serem utilizados, que respeitem o modelo mental do profissional, né? Então, isso vem mudando muito nos últimos anos. Então, não é sobre super tecnologias, né? Rocket science, né? Como fala, ciência de foguete, é mais sobre experiências, né? Como que você provê uma experiência fluida, sem atrito, né? Que traz bons resultados. Rafael, Helena, me permita... Imagine, claro. A gente costuma falar aqui que a pílula da inovação, por muitos centros de saúde, foi tomada a contragosto com a questão da pandemia. E aí não vamos longe, a telemedicina, que já era difundida em vários outros países, com experiências, né, com jornadas super fluídas para os pacientes profissionais de saúde, expandindo horizontes, permitindo um paciente ter uma anamnese, né, conseguir uma teleconsulta com um profissional do outro lado do seu país, por exemplo. A gente teve que usar a telemedicina por questões de sobrevivência, evitando que o paciente se contaminasse ou
contaminasse outras pessoas se dirigindo ao centro médico. Ou veja, a internet expandiu os horizontes mais uma vez. E quantos pacientes a gente salvou com a digitalização na área da saúde? Então, fundamental, acho que é a palavra, de fato. Desculpa me estender aqui. Não, imagina, acho que vocês colocaram de uma forma muito legal ali, mas o que me chamou muita atenção foi esse ponto, porque no fim, de ambos os lados, né, a gente precisa ouvir. Então, eu acho que a internet se tornou hoje o maior expositor de opiniões, né, e de forma simples. Então, como o Rafael colocou ali, não é mais um bicho de 7 cabeças, né, as plataformas, elas tendem a ser cada vez mais otimizadas aí para trazer algo simples, né, e de fácil acesso para todo mundo. Mas agora sim, então, especificando aí todos os pontos que devem ser mapeados na jornada, a gente vai ter principalmente a identificação da necessidade de busca por informações como primeiro ponto. Em segundo, a gente vai ter a escolha do profissional, logo em seguida o agendamento da consulta, a preparação para a consulta, o atendimento presencial ou online, a pós-consulta e, por fim, a promoção. E cada um deles exige algumas ações, ferramentas e processos que são específicos para que juntos eles criem aí uma trajetória que seja satisfatória para esse paciente. Então, vamos nos aprofundar aí um pouquinho em cada um deles. E eu queria perguntar para o Rodrigo, quais esforços você acredita, Rodrigo, que precisam ser feitos de forma a facilitar essas duas primeiras etapas da jornada, a identificação do problema e a escolha do profissional? O que você pensa aí sobre isso? Isso passa, Helena, por confiabilidade e credibilidade. Você construir a sua reputação digital. Então, é a preocupação de fato dos médicos e dos centros de saúde em fazerem a transição do offline para online de forma com credibilidade, confiabilidade e construindo essa reputação digital, disponibilizando informações sobre a carreira dele, sobre os procedimentos, sobre tudo que ele realiza, coletando opiniões de outros pacientes para construir essa reputação, impactando a opinião, a decisão de outras pessoas. A prova social passa também por ele conhecer os meios de busca, os canais de busca, as ferramentas de busca, onde o paciente vai buscar. Hoje os pacientes, normalmente os pacientes buscam pelo nome e sobrenome do profissional, pelo sintoma ou pela especialidade. Como é que ele se enquadra nisso? Quando ele digita o seu nome no Google, ou a sua especialidade, ou o sintoma do qual ele trata, como é que ele está posicionado nesse meio digital? Esse é o primeiro entendimento para começar a construção dessa reputação. A partir disso, ele já está gerando um benefício imediato para aqueles pacientes que possam encontrá-lo nesses meios de comunicação. Então, para mim é fundamental essa preocupação dele se achar nesse meio digital, dessa transição do offline para online. Ele se reconhecer ali dentro para começar a construir as primeiras etapas e gerar um benefício das duas primeiras etapas da jornada do paciente. E isso é muito legal, porque se a gente olha no passado, né, às vezes você precisava de um dermatologista. Aí, às vezes, era uma especialidade que todo mundo já tinha ido. Agora, às vezes, você precisava de uma especialidade lá que ninguém foi, né? E você perguntava lá, ô, pessoal, alguém conhece? Ninguém na família foi, ninguém no trabalho foi. E aí, você ia procurar onde, né? Então, sem dúvidas, essa é uma solução que veio aí para ajudar muito as pessoas nessa tomada de decisão. Mas falando sobre o terceiro estágio, Rodrigo, que é o agendamento da consulta, ele pode ser considerado, né, uma consequência dos dois primeiros. E com base aí na tua experiência com centros médicos de diversos portes, né, sejam eles grandes ou pequenos, e várias especialidades, o que você percebe que tem sido feito para que essa marcação de agendamento aí do atendimento, ela seja mais rápida e prática? Aqui é inevitável a gente falar de imediatismo, né? O paciente hoje, da mesma forma que ele solicita um veículo para se locomover e acontece em tempo real, né? Rapidamente ele consegue o veículo dele, ele quer esse mesmo imediatismo na hora de agendar o seu procedimento num centro médico. E isso passa, esse paciente, esse cliente passa dessa transição do offline para o online, ele está virando um cliente digital.
E os centros de saúde, as clínicas, os hospitais já entenderam isso. Então, hoje passa por uma busca de ferramentas que provejam essa digitalização nesse agendamento, para que o paciente não tenha mais a experiência ou não caia na experiência de tentar falar pelo telefone com o centro de saúde e não conseguir ser atendido. A gente tem pesquisas que revelam que o paciente, após 2 minutos tentando falar com o centro de saúde, ele desiste e ele vai para uma nova experiência. Uma vez, ao passo que ele consegue fazer isso de forma digital, ele deixa, inclusive, de congestionar essas linhas para que outros pacientes possam buscar informações, porque nem sempre um paciente liga para um centro de saúde para fazer um agendamento. Ele pode estar buscando uma informação pré-agendamento. Então, passa também, e a gente tem experiências com clientes nossos, de que mais de 50% dos agendamentos feitos de forma online acontecem fora do horário comercial. Ou seja, esse paciente 4.0, esse cliente 4.0, ele para depois do horário comercial para tratar dos seus assuntos e, dentre eles, a sua saúde. É ali que ele vai tentar agendar o procedimento e muitas vezes não vai conseguir. Então, hoje as clínicas se preocupam com isso, em prover de fato a disponibilidade das suas agendas 24 horas, 7 dias por semana, tem mais disponibilidade. Ganhando tempo não só para o paciente, mas também para os centros médicos. Antigamente você precisava de um corpo de call center, um corpo de atendimento, de telefonia muito grande para prover esse volume de atendimentos, para confirmar esses agendamentos. Hoje em dia, não. Além disso, nessa transição do offline para online, hoje é possível você disponibilizar a sua agenda 24 horas por 7, 360, em todos os seus canais digitais. Com um simples link, o paciente consegue clicar e, de fato, fazer o seu agendamento, receber a confirmação na mesma hora. Então, essa corrida de digitalização, ela já começou e ela tem se intensificado pela busca de soluções que provejam um agendamento digital, um agendamento online. Isso é fundamental nessa etapa da jornada do paciente. E acho que como você comentou, né, o tempo ele é super escasso, né? O Dr. Rafael também falou, a gente está sempre com o celular na mão. Então não tem como uma coisa não conversar com a outra, né? Às vezes eu tenho que esperar para ligar, às vezes o tempo de ligar eu às vezes não tenho, né? Então é curioso mesmo. E só complementando, Helena, um pouquinho que o Rodrigo bem colocou, né? Existem até algumas percepções que podem parecer assim meio agressivas, né? Mas que não deixam de ser verdade, né? Tem algumas expressões em inglês que dizem assim, né? Se você não aparece no Google, você não existe, né? Ou tem uma expressão que é assim, if your business is not on the internet, then your business will be out of business, né? Tipo, você vai estar fora do mercado, seu consultório, sua clínica não tá na internet, você vai estar fora do mercado. E algo bem interessante, complementando um pouco também o que foi dito, é que por mais que possa parecer inicialmente algo, poxa, mas agora vamos para um colega médico que não tem nenhuma experiência no mundo online, e fala, pô, vai ter que investir um tempo, né, para poder construir a sua autoridade, digamos assim, no universo online ali, né, desenvolver prova social, né, fazer toda os diferentes conteúdos, digamos assim, que vão trabalhar para ele depois, né? E o interessante é que, assim, mesmo que tenha um certo trabalho inicial, tome um pouco de tempo, porque é natural, tem uma curva de aprendizado sempre, né? Embora esteja cada vez mais fácil, né, todos esses processos, o interessante é perceber esse poder, e eu vou enfatizar bem que o Rodrigo colocou, da questão do 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. E foi uma coisa muito curiosa que eu vou comentar aqui, porque parece até que foi uma coincidência, né? Minha esposa é nutricionista. Eu estava comentando com ela que eu participaria desse web, né? Falei do tema, tudo mais. E daí passou 2 dias assim, ela falou, nossa, Rafa, você não sabe o que aconteceu. Eu recebi um telefonema de um DDD 21 aqui, que ela é do interior de São Paulo, né? Era um DDD do Rio de Janeiro. E daí uma pessoa querendo marcar consulta com ela, e daí ela falou, poxa, mas da onde que você me encontrou? Ela ficou curiosa. E ela falou que tinha visto um vídeo que ela tinha gravado na época da universidade, que ela fazia faculdade. Acho que esse vídeo estava disponível em algum blog, em algum local, e era uma reportagem lá de um tema específico que interessava a pessoa. Ele achou, né? Isso ela não estava nem casada comigo, né? Bem mais nova. Daí ele viu o vídeo,
procurou lá no Facebook, na época, né, que tinha ali, achou e agendou uma consulta. Então, assim, a gente nunca imagina que esses conteúdos que a gente vai criando, né, eles trabalham para sempre para a gente. Uma vez que você estrutura essa autoridade, essa reputação, de madrugada pode ter alguém procurando, né, buscando a solução para o problema dela, encontrar um material seu, encontrar um depoimento que um paciente fez de um atendimento seu, né, e daí aquilo está trabalhando a seu favor, né, não é só no horário comercial, ou dependendo só de modelos antigos, né, fazer uma inserção na rádio, né, que no interior se fazia bastante, coisas pontuais, faz um outdoor, faz não sei o quê. Não, ele tá disponível para sempre, né, na internet, né? Então, é muito poderoso, assim, às vezes as pessoas não se dão conta, mas é transformador, né? E a gente Sem consegue fazer dúvidas. comparativos, Helena, por exemplo, hoje, de uma clínica que simplesmente começou a prover um agendamento online, ela vai prover uma experiência melhor, talvez, para os pacientes atuais. Uma vez que ela divulgue e, né, que a partir de agora esses pacientes podem fazer o agendamento pelo website, enfim, ou pelo link no WhatsApp. Agora, as clínicas e hospitais se preocuparam com as duas primeiras etapas da jornada, que é a construção da sua reputação digital, que é o canal aberto com o paciente, de começar a ser encontrado de uma melhor forma numa plataforma de credibilidade e confiabilidade, não só vão prover uma solução que otimiza o tempo dos seus pacientes profissionais, como agendamento online, para os pacientes da base, mas também para novos pacientes, porque ele se preocupou com as duas etapas anteriores e construiu essa reputação digital que foi determinante para que um novo paciente se baseasse e escolhesse por esse centro de saúde. Então, a tua pergunta, né, das duas primeiras etapas, a gente consegue hoje diferenciar por KPIs, né, por indicadores, e entender como é que é o comportamento nessa etapa da jornada. Exato, essa recomendação, né, que ela muitas vezes, né, o teu público atual tendo uma boa recomendação é o que vai chamar os novos. E como o doutor Rafael comentou, até lembrei de uma situação curiosa, um colega filho de uma colega minha, ele tem 6 anos e quando ele quer procurar algo, ele põe o áudio no Google e ele fala como encontrar tal coisa. Então, muitas vezes a geração atual ainda não está tão adaptada, né, mas a geração que está vindo, ela já está nesse modelo, né? Então, provavelmente ela não vai esperar nada menos do que uma digitalização aí no meio da saúde. Mas falando ainda aí, Rafael, na fase da pré-consulta, a gente vai ter aí a confirmação da presença, lembretes e muitas vezes também o pagamento ou a antecipação ali, né? Com um check-in eletrônico. Como é que você acredita que isso interfere tanto na experiência do médico quanto na do paciente? Perfeito. Então, Helena, isso remonta um pouco ao que eu comentei, eu acho, da diferença do paciente, vamos dizer assim, versus cliente, né? Então, nessas etapas todas da pré-consulta, que você, né, elencou ali várias etapas, o paciente não teve nem chance ainda de conhecer o médico. Vamos supor que é uma primeira consulta. Então, o médico pode, né, ser super ali autoconfiante, seguro do conhecimento técnico dele e tudo mais, né, que ele vai fazer um bom trabalho, mas vamos imaginar que logo de cara ele já teve uma super dificuldade de encontrar o telefone, vamos supor assim, que seja do médico. Depois ele liga no médico, a secretária não atende, ou se é ou tá ocupado, ou se é um centro grande, ele cai numa URA, vamos dizer assim, que manda de um lugar para o outro, tal. Só nesse começo dessa experiência, ele já começa, às vezes, a ficar com uma percepção ruim, mas ele pode pensar, pô, mas fui indicado por uma pessoa que eu confio, eu vou insistir, né? Acho que é esse sentimento que fica, mas aí já começa o caminho das migalhinhas ali, né? Cada migalhinha é uma experiência que você vai tendo, vai formando um quebra-cabeça, né? Daí você chega no local, sei lá, não tem estacionamento, é difícil de estacionar, de parar, muita dor de cabeça, né? Não tem, não sei, às vezes acessibilidade para, né, cadeirante, coisas que são muito importantes, né? E que às vezes podem passar batido, né? Em alguns contextos, né? Daí, na hora de, por exemplo, fazer um pagamento, o pessoal só está com cartão, né? Falar, não aceito cartão, eu não tenho a sua maquininha, né? Coisas assim, tipo, não, tem dinheiro, mas não tem troco. Sabe, essas coisas pequenas que a gente tem que, às vezes, falar para materializar, que são pequenas situações corriqueiras do dia a dia, que podem ser, às vezes, pouco desagradáveis, às vezes um pouco mais intensamente desagradáveis,
mas que vão contribuindo, né, para uma percepção que não é legal, né? Às vezes está na sala de espera também, tem N coisas ali que não foram mapeadas, ou, sei lá, coisas básicas, às vezes o café está frio, ou tem café, mas não tem um copinho, né? Ou revista antiga, aquela coisa toda que a gente sabe como é que é, e o tempo de espera é muito longo, né? Então, tudo isso daí, todo esse panorama, ele está na fase pré ainda, né? Então, ele é a fase do cliente, né? Que ele não é paciente propriamente. Então, o médico tem que prestar atenção que todas essas pequenas experiências não tão bacanas estão contribuindo para ele ter uma percepção pior do profissional, né? Daí, na hora que ele chega lá na hora da consulta, pô, se tivesse já um cadastro pré-feito pela secretária, já adianta a parte burocrática ali da consulta, né? Se não tem, demora mais, né? Ou se a secretária pergunta uma coisa, depois o médico repete as mesmas perguntas lá dentro, fala, pô, mas eu já falei isso, né, para a secretária. Então, tudo isso são pequenos detalhes, mas que os pacientes estão, como acho que o Rodrigo, ou você comentou do tempo, né, não lembro agora, e o tempo é muito precioso, né? As pessoas estão mais aceleradas, digamos assim, então acho que as consultas, elas têm um timing, né, que não é para ser super apressado, acho que você tem que dar o tempo que cada paciente precisa, obviamente, mas, assim, coisas redundantes, desnecessárias, a tecnologia já existe para evitar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que isso vai acabar impactando, né? Vai ser ruim para o paciente que pode não evoluir com uma recorrência, com uma fidelização, por não ter tido um bom atendimento no contexto como um todo, né? A experiência toda, né, dele, mesmo que o médico ali tenha sido um médico que foi eficiente, né? Mas também se ele não é um cara que dá atenção, deixa o paciente falar, né? Tem uma série, eu acho que a dinâmica de dentro da sala da consulta, novamente, a questão do tempo, né? A gente tem que ter um tempo para deixar o paciente falar, ser ouvido, ele tem essa necessidade, só que às vezes a gente sabe que a gente tem pouco tempo, né? Eu comento muito assim, por exemplo, eu sou dermatologista. Às vezes eu olhava uma lesão, assim, no braço da pessoa, estava sentada na minha frente. Às vezes eu já poderia ter 99% de certeza do que era o diagnóstico. Mas o paciente às vezes quer contar que foi o gato nas 3 semanas atrás, depois foi a planta que fez não sei o que e tal. Às vezes você pensa, pô, eu sei que não é nada disso que ele está falando, mas é importante você deixar o paciente falar, depois você sentar o paciente na maca para você poder examinar. Tem todo um ritual, né, que a gente aprende na faculdade, de como que você estabelece um vínculo. Só que para você ter esse tempo, você precisa economizar tempo de outros processos, né? Então, a parte burocrática, né, de dentro da consulta, acho que a gente vai falar até mais para frente, né, de realizar receitas, exames, enfim, escrever no prontuário e tal, isso a gente tem como atuar para ser mais rápido, porque você não vai ofender o prontuário, né? Assim, você não vai... o paciente você pode, né, ofender se você não der atenção para ele. Então, acho que assim, dar atenção e usar a tecnologia onde deve ser usada, né? E daí, acho que se a gente combinar essas duas coisas, a gente tem a melhor experiência. E eu ia bem te perguntar isso. Desculpa, Rodrigo, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que um ponto também super relevante, eu acredito que um ponto super relevante nessa pré-consulta, pensando numa jornada harmônica e automatizada, são os lembretes. 65% dos pacientes que não comparecem hoje a uma consulta é por mero esquecimento. Uma vez que você lembre ele de uma forma customizada, chamando esse paciente pelo nome, né? Que a gente fala, nossa missão é humanizar a experiência na hora da saúde. E ser humano pelo meio digital, você chamando ele pelo nome, indicando o horário certo, o local da consulta dele, com o mapa, inclusive, para ele se localizar, isso otimiza toda essa etapa da pré-consulta, né? Desse agendamento. Então, esses lembretes acontecendo nos momentos corretos e de uma forma automatizada, customizada, pode, inclusive, prover para um centro de saúde utilizar esse mesmo slot de um possível cancelamento ou não comparecimento para um novo paciente. Então, hoje nós temos soluções integradas dentro da nossa empresa que avisam os pacientes anteriores àquele horário que foi cancelado pelo paciente, uma vez que você facilita esse cancelamento, ele não precisa mais pegar o telefone e ficar esperando para fazer esse cancelamento. Então, você lembrou ele dessa pré-consulta e deu a possibilidade dele reagendar ou cancelar. Uma vez que ele faça isso, a gente consegue avisar os pacientes anteriores para livrar o último slot do dia, a última agenda do dia e repor um novo paciente nesse. Então,
pensando numa visão de negócio, de fato, no centro de saúde, estratégica, de cumprir todas as agendas do dia, né? Colocar pacientes em todas as agendas do dia, essa parte da pré-consulta é fundamental dentro da jornada. Sem dúvidas, e especialmente do lado do médico, né, quando ele pensa em ter um dia de trabalho completo ali, né, que ele consiga dar atenção para muitos pacientes, essa ferramenta, com certeza, ela é muito legal. E eu acho também que você já ter essa pré-recepção, né, de uma forma organizada, porque geralmente você vai no médico por um problema, né, você dificilmente está indo lá por uma coisa positiva, então você já vai ou para prevenir ou para consertar. E aí, nesse meio caminho, você sentir já, né, que as coisas vão fluindo, eu acho que é muito importante. Mas aproveitando também, Rafael, eu queria te perguntar bem um ponto que você trouxe ali. O profissional, quando ele recebe o paciente, ele precisa fazer a anamnese, preencher o prontuário, fazer a prescrição, ao mesmo tempo que ele precisa ouvir, dar atenção, entender. Como é que você entende aí, ou quais ferramentas hoje você entende que ajudam esse profissional a conseguir fazer isso tudo de uma forma que flua bem e seja aí bem integrada também? Perfeito. Eu acho que assim, um pouco, talvez o que eu tenha comentado, de a gente conseguir combinar, né, os dois momentos ali na consulta. Eu sempre procurava fazer isso ali no meu dia a dia, né? Então, assim, tem o momento em que você precisa ser 100% humano e presente pelo paciente, né, pela necessidade de estabelecimento de vínculo. Isso é uma relação essencialmente humana, né? Você precisa conquistar ali a confiança do paciente. Isso não tem jeito, a não ser você demonstrando respeito, consideração, dando tempo para ele expor todas as angústias dele e tudo mais, e ele se sentir acolhido, né, no atendimento. Acho que isso é algo fundamental. A gente precisa ter tempo para esse processo. Então, isso vai gerar o vínculo, isso vai ajudar muito com que o paciente, de fato, tenha confiança no que foi prescrito, né, para o paciente realmente ter um tratamento bem sucedido, e ter a melhora esperada, né? E daí completar a percepção dele que, pô, fui bem atendido, o médico fez um bom diagnóstico, eu melhorei, estou melhor, né? Assim, esse mecanismo é essencial para ele poder sentir essa confiança, né? E no processo ali burocrático, que é mais ali no final, depois do atendimento, ali, né? Um pouco do meio para o final, que eu acho que é quando a gente pode, de fato, utilizar as ferramentas, né? Que a gente comentou, que podem fazer toda a diferença. Então, em vez de você ter lá um prontuário em papel, né, que você vai pegar a caneta, e esse a gente fala que é um hábito muito difícil, às vezes, de ser vencido. Nos principais concorrentes das plataformas de tecnologia em geral, né, é o papel e a caneta. Então, assim, é um hábito que desde criança a gente tem o hábito de pegar um papel e uma caneta e escrever ali no papel. Então, o que acontece? A gente sabe que no dia a dia médico existem padrões que se repetem ao longo da semana, né? Tem casos que são mais comuns, de doenças, patologias mais prevalentes, e tem alguns quadros ali que são mais raros, né? Que são mais esporádicos. E a tecnologia, ela possibilita você acelerar muita coisa a partir de, por exemplo, vou chamar aqui de templates, né? Onde você aplicar algumas coisas, tanto em texto, né? Quanto em... por exemplo, ali em texto do prontuário, eu digo, né, que o paciente está em bom estado geral, está evoluindo bem, tudo mais, você pode deixar meio que pronto alguns modelos que você muda, depois edita poucos trechos ali, você não precisa escrever tudo de novo, todas as vezes, porque tem muitos padrões que se repetem, né? Numa prescrição, numa solicitação de exames, é a mesma coisa, né? Eu lembro até tempos atrás, remotos, você vê que o negócio é tão curioso. Eu lembro quando eu atendia em alguns postos de saúde, a gente já viu uma tentativa rudimentar do ser humano produzir isso, né? Eu lembro com os carimbos, que eram uns carimbos gigantes que tinha algumas coisas que era uma caixinha, em alguns postos de saúde tinha isso. E o primeiro carimbo tinha lá dipirona, com diclofenaco, com não sei o quê, e o cara pegava, carimbava a receita e tinha só os espaços para ele colocar a quantidade de comprimido e de horário, né? Então, era quase que uma tentativa dele otimizar o fato dele ficar tendo que escrever várias vezes a mesma coisa. Então, não precisa nem escrever e nem digitar várias vezes a mesma coisa. Quer dizer, com poucos cliques no mouse, você consegue ganhar tempo, né? De repente, você consegue fazer sua anamnese mais rápido, você consegue fazer sua prescrição mais rápido, consegue fazer
seu pedido de exames, um atestado, em muitos poucos cliques. Eu penso até, por exemplo, medicamentos de alto custo, que é algo que na dermatologia a gente faz bastante, outras especialidades também a gente faz, que não é uma receita simples, é um processo. E para o médico fazer, eu lembro dos meus ambulatórios, inclusive na época de residência, demorava muito, porque são vários formulários para você fazer para um paciente. Então, assim, quando tinha medicamento de alto custo, você já sabia que você ia gastar um tempão a mais ali, né? E é ruim isso, porque às vezes você contamina, eu percebo, a percepção de tempo do médico e acaba levando ele a querer encurtar o tempo que ele teria com o paciente, porque ele sabe que ele vai ter que gastar mais tempo no final. Às vezes o paciente nem sabe que é isso, mas o médico ele vai meio que mapeando o tempo versus o que o paciente está apresentando, se ele já meio que sabe o que o paciente tem ou não, né, para ele poder estender um pouco mais. Então, toda essa mecânica acaba acontecendo ali dinamicamente na hora da consulta, né? E às vezes ele acaba abreviando, porque ele sabe, pô, vou gastar tempo depois aqui nesse processo. Então, esses processos todos, a tecnologia, ela precisa ser abraçada, né, pelos colegas médicos, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, vai melhorar muito a rotina, né? E vai dar até dar um prazer maior de atender, porque o médico, ele gosta mesmo do contato, né? De conversar, atender, poder fazer o diagnóstico, e menos essa parte burocrática documental, né? Então, a tecnologia precisa ser inserida nesse processo. E a gente pode até ver isso muito prático, né? Quando a gente olha para a integração que teve, né, com a Doctoralia, com a Memed, todo o tempo, Exatamente. veio para facilitar, né? Então, em vez de abrir um sistema, depois abre outro, a gente tem tudo num lugar só, que facilita muito aí, né, a vida do profissional. E aproveitando também, eu queria falar aí de uma outra etapa, né? Então, que é a etapa da coleta do feedback. Então, o paciente saiu ali da clínica, a jornada ela não acabou. Então, muitas pessoas reconhecem como importante essa etapa, mas não são muitos os consultórios que aplicam ela. E como é que você acredita, Rodrigo, que essa pesquisa de satisfação, ela poderia ser aplicada aí de forma, ou enfim, coletada, né, de forma natural para o paciente e produtiva para o consultório? Como você vê isso? Perfeito, Helena. Isso primeiramente passa por uma escuta ativa genuína, né? O centro de saúde ele tem que de fato querer se conectar com o seu paciente pós-consulta para entender como foi a experiência dele, para entender essa etapa da jornada. E isso passa por uma experiência muito boa que a gente chama de zona dourada. Por exemplo, cruzando um paralelo de automação e boa experiência, perceba que se você botar uma caixa de sugestões no seu centro de saúde, parece meio rudimentar, mas ainda tem centros de saúde que tem. Você vai precisar de uma pessoa, um recurso para poder abrir essa caixa, coletar essas opiniões desses pacientes, catalogar essas opiniões, talvez atribuir um peso para cada uma delas para poder chegar a alguma conclusão e aplicar alguma melhoria. Se você faz isso, por exemplo, por e-mail, talvez num período de 24 horas ou 48 horas, você talvez vai ter uma boa automação, mas uma experiência muito pobre, porque esse e-mail pode cair numa caixa de spam, o paciente não vai ver, não vai responder. Já se passaram 2 dias, esse paciente talvez não esteja suscetível a responder. A experiência, a memória dessa experiência que ele teve já não é tão recente, apesar de ser 2 dias, não é tão recente. Por que a gente chama de zona dourada? É mandar a mensagem certa, na hora certa, do jeito certo, pelo meio de comunicação certo. Então, os nossos estudos demonstram que se você consegue emitir uma pesquisa de satisfação pelo meio certo, em até 2 horas após a experiência que esse paciente tem, além dele estar muito suscetível a responder, ele está com a memória fresca dessa experiência. Isso, se você está com essa escuta genuína, se você tem essa parte digitalizada e automatizada, é muito fácil você coletar esses feedbacks e entender aonde você precisa aplicar de fato as melhorias do seu centro de saúde. Então, passa sim por essa escuta ativa, tem que ser genuína. Uma vez que seja genuína, hoje você tem diversas ferramentas para automatizar e melhorar esse processo, a fim de chegar a conclusões de melhorias no seu centro de saúde nessa etapa. Sem dúvidas. E até a gente vê, né? Você comentou da ferramenta, da forma de enviar, né? Muitas vezes, se você põe o papelzinho ali na clínica,
puxa, mas se eu botar esse papelzinho, vai que alguém está olhando, que sou eu que estou indo na caixinha. Então, às vezes, você também dá a possibilidade, né, do anonimato, por exemplo, nós temos na Doctorale a opção para o WhatsApp, acaba sendo uma opção onde tá fácil, né, na mão do paciente, acaba sendo algo mais tranquilo do que ir até a caixinha, né, que muitas vezes a gente fica meio receoso. E eu queria abordar aí por último, mas não menos importante, o ponto da promoção, em vários sentidos. E aí, Rafael e Rodrigo, fiquem super à vontade para responder. Mas a gente chegou à conclusão aqui, né, de que o paciente que está satisfeito, ele compartilhando essa experiência, ele tem a voz dele potencializada quando ele faz isso, especialmente aí na internet, né? Então, a gente entendeu aí que é uma ação muito estratégica para o consultório, a aquisição de novos pacientes, essa coleta de opinião. Por outro lado, é possível que a gente tenha um nível aí de fidelização maior desse paciente que completou todas as etapas anteriores, ele pode ser ampliado por meio de uma comunicação frequente, para que ele retorne para próximos atendimentos, especialmente aqueles que precisam de consultas periódicas. E eu gostaria de entender de vocês aí quais ações vocês acreditam que sejam importantes tomar para que esse relacionamento com o paciente e o contato frequente, ele se mantenha. Como é que vocês acham que é possível incluir essas práticas no dia a dia de uma clínica, de um hospital, sem afetar a produtividade desse consultório aí? Olha, Helena, assim, eu imagino que a melhor maneira, novamente, seria com tecnologia, né, com ferramentas, né, assim, para não afetar a produtividade, igual o Rodrigo colocou. Imagina a gente disponibilizar um recurso humano para ir na caixinha, compilar tudo, vai ter letra que vai estar mal escrita, você não vai entender o que está escrito lá dentro. Então, a gente sabe que existem, assim, metodologias, a gente usa muito no contexto corporativo, mas eu entendo que faz sentido também, né, para centros de saúde, clínicas, consultórios, metodologia, por exemplo, do NPS, né, uma pergunta simples, né, de uma escala de 0 a 10, né, quanto que aquela pessoa recomendaria, né, para uma probabilidade dela recomendar aquele serviço ou produto que ela acabou de consumir para um amigo ou colega, né. Numa escala de 0 a 10, você separa ali os promotores, os detratores, né, e os neutros, a partir da pontuação, né. Então, eu acho que utilizando-se algumas ferramentas, né, como o Rodrigo já colocou, seria possível a gente, nessa pesquisa de satisfação, ter não apenas, às vezes, alguma métrica como a do NPS, mas a gente pode coletar, por exemplo, aproveitar o momento para coletar algum depoimento do paciente, do que ele achou daquela consulta que ele acabou de ser atendido, e de repente é um momento muito bom, como o Rodrigo novamente bem lembrou, né, que a memória afetiva, digamos assim, das impressões, das emoções do que ele passou ali, estão muito propícias, né? Ele vai lembrar, pô, fui muito bem atendido, tal, daí a chance dele colocar um depoimento muito bacana, que o médico vai poder, inclusive, com autorização do paciente, obviamente, às vezes colocar, né, na internet, de alguma maneira, colocar em canais digitais, né? Poxa, é algo excelente, né? Então, ele pode aproveitar que ele colocou o tempo dele, a energia, para fazer um ótimo atendimento, e ele não só está conseguindo, né, melhorar ali a vida do paciente e ter um cliente muito bem atendido, mas ele pode também obter naquele momento, né, um coach que a gente fala, né, uma citação, um depoimento da experiência dele, e aquilo vai ter um valor absurdo, né, como uma prova social, por exemplo, depois, o médico é excelente, foi muito bem atendido e tudo mais, e o melhor momento é quando ainda essas impressões estão recentes, né, então, a gente pode usar talvez existem formulários, né, dentro da própria internet, a gente pode usar ali alguns outros canais próprios, corporativos, né, para isso, mas existem também produção de conteúdo, por exemplo, em vídeo, para o YouTube, por exemplo, blog, né, tem N maneiras que eu acho que o médico pode conseguir ir adquirindo essa consistência ali da reputação para aumentar a credibilidade dele, né? O Rafael falou várias vezes, colocou várias vezes com excelência a questão da otimização do tempo. A internet e os recursos de inovação na saúde estão aqui para otimizar o tempo e deixar esse precioso tempo para aquilo que mais importa, que é o contato com esse paciente, que é o tempo de atenção dedicado a ele. E na parte da promoção não é diferente. Hoje a gente consegue deixar ter meios de canal de comunicação aberto com esse paciente, interagir com ele ao longo do tempo.
a gente consegue lembrar, fazer gestão de retornos ao longo do tempo de forma automatizada, chamando ele pelo nome, né? Com toda a parte humana por trás da automação, a gente consegue mandar campanhas para esse paciente, por que não? De uma forma totalmente segmentada, de novo, chegando na hora certa, né? Como uma campanha, por exemplo, do diagnóstico e exame do câncer de mama, no período adequado para as mulheres que se enquadram dentro da faixa etária necessária para esse procedimento. Então, hoje a gente consegue, por meio da automação, por meio da tecnologia, manter um contato assíduo com esse paciente e estar próximo o tempo todo. Então, sem gerar um desperdício de recurso humano nessa tarefa. A gente consegue fazer isso de forma automática, de forma inovadora, gerando ganho tanto para o paciente que se sente assistido, né, por um lembrete, uma campanha, quanto para o centro de saúde, que pode estar com esse paciente fidelizado, gerando novos pacientes, com a reputação dele gerando visibilidade para que ele possa também basear outros pacientes nessa busca a tomar sua decisão. Então, acho que a internet está aí para facilitar, as nossas ferramentas, a MEMED está para facilitar toda essa integração, a gente conversa de forma integrada, então as coisas se conectam para que sobre tempo para esse profissional de saúde cuidar do que realmente importa, que é o paciente. Sem dúvidas. E é muito bom, né, quando você vai num profissional e aí ele diz, tem que voltar de tanto em tanto tempo, e você nunca mais lembra, daqui a pouco chega uma mensagem, está próximo da sua consulta, você fala, que bom que me lembraram, né, porque eu mesmo não tinha anotado. Então, realmente é algo que proporciona aí uma experiência muito legal. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim aqui, foi uma honra poder aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema aí com vocês, e é muito legal a gente ver que empresas referências, né, em experiência do paciente, tecnologia, saúde, como a Doctoralia, a MEMED do Tempo, estão trabalhando de forma integrada para a gente poder potencializar esses benefícios para o paciente final aí. Rafael e Rodrigo, muito obrigada pela participação de vocês aqui, deixem aberto se quiserem também se despedir do pessoal. Eu que agradeço, Helena, muito obrigado, Helena, Rodrigo, todo o time envolvido nesse web, né? Foi um prazer estar aqui, espero que a gente possa ter outros encontros no futuro, vai ser um prazer. Obrigado, Helena, Rafael, espero que a gente tenha gerado aí um conteúdo, né, de valor, informação de valor, para que as pessoas possam tomar suas decisões, enfim, agradeço pelo aprendizado aí, Rafael, estamos à disposição. E obrigada também a todo mundo aí que nos assistiu. Vocês vão receber por e-mail a gravação do nosso bate-papo de hoje, para que vocês possam rever quando quiserem e também compartilhar com a equipe de vocês. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até a próxima. Boa noite, pessoal.